Bom, boa noite. Nós estamos a exato 12 minutos atrasados. Eu vou explicar o que é que houve. Deu 18 horas aqui em Brasília, Lazzarini. Boa tarde. E faltou energia. Ficou todo breu. Aí eu fiquei fazendo a minha prece aqui, esperando, bom, vamos ver se vou conseguir fazer a continuação do nosso estudo com a vinda da energia. Chegou agora e eu vou aproveitar, são 13 minutos atrasado, mas eu vou fazer, né? Uma ótima noite para nós, tomara que não dê outro pico, não falte, porque ontem eu fui fazer uma live lá para Paraíba, nosso irmão Ivan, do TV Chico Xavier, exatamente na hora que eu ia começar a live. Estou fazendo lá um estudo do livro do Evangelho do Nosso Lar. Faltou luz não, a gente chama luz, faltou energia, corta-se a energia elétrica. Hoje, 18 horas em ponto, cortaram a energia elétrica, mas vamos aproveitar o tempo aí, vamos dar sequência, capítulo 19, que Jesus nos ajude, para que nós possamos realmente... É o penúltimo capítulo, estamos terminando a obra, né? E agora nós vamos mostrar exatamente. Aliás, um tema que ficou para nós discutirmos um pouquinho mais hoje era a questão da eutanásia, que aquele médico aplicou em Cavalcante e que pegou de surpresa em algum momento, até porque o Cavalcante estava muito preso ao corpo dele, e o Jerônimo, evidentemente, não ficou nem um pouco satisfeito com a deliberação do médico. E foi feito isso. Então, só depois de 20 horas após a aplicação dessa morte por eutanásia, é que o Jerônimo conseguiu retirá-lo do corpo. Aí, no 19º capítulo, o que nós estamos fazendo aqui, eu sempre explico, né, para aqueles que mais tarde possam assistir, eu faço leitura do capítulo e alguns comentários. Na realidade, eu estou sendo um leitor eu estou sendo um leitor de livro para as pessoas que não conhecem, ou aqueles que conhecem, ou que já leram há muito tempo, nada mais do que isso. Então eu pego os capítulos, coloco no meu computador, vou lendo e vou fazendo rápidos comentários. E isso é muito legal, porque para mim mesmo, eu que estou há mais de 40 anos no Espiritismo, eu estou reaprendendo muita coisa, ou lembrando, relembrando muita coisa também, que ficou lá nos arquivos, né, do subconsciente. Nós vamos falar sobre o que o André Luiz chamou de serva fiel, que é Adelaide, aquele espírito maravilhosamente grandioso, né? Me perdoe a redundância, mas um espírito realmente elevado. Vamos aqui. Liberto Cavalcante, o processo de Cavalcante serviu, segundo André Luiz, oferecia para ele, como ele é um pesquisador, ele é um cientista, né? O André Luiz é um cientista, ensejo para muitas pesquisas, porque ele é muito indagador, que ele quer aprender muita coisa, né? Ele está exatamente como observador e aprendiz. Aí ele vai falar da eutanásia. Vamos refletir um pouco sobre isso, aproveitar nesse 19º capítulo. A eutanásia com a injeção sedativa, veiculando anestésicos em dose alta, afetar ali o corpo perispirítico como se for um choque elétrico. Então ele faz essa descrição de que a eutanásia aplicada pelo médico em Cavalcante representa exatamente como se fosse uma descarga de elétrica, um choque elétrico muito intenso. Por isso, ele permanecia quase inerte, ignorando-se a si mesmo. Não sabia, o Cavalcante, encadear raciocínios para responder às questões alusivas à própria identidade, que já estava fora do corpo, agora recolhido lá na casa transitória. As coisas mais simples, né? Quem é você, onde é que você está e tal, ele não sabia responder, ele estava totalmente fora de si. Então veja o prejuízo que trouxe nesse primeiro momento de contato com dimensão diferente da dimensão física de Cavalcante. Ele não sabia responder nada. Jerônimo, após ministrar-lhes os primeiros socorros no campo do magnetismo, né, na casa transitória, explicou o tema eutanásia. Olha, ele está assim porque a eutanásia é uma prática muito prejudicial ao desencarnante. Qualquer droga no campo infinitesimal dos núcleos celulares se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas. Então ele está mostrando aqui que qualquer droga aplicada, considerando a sua microestrutura, o seu campo infinitesimal, trabalhando nas células biológicas, né,
ela tem exatamente a propriedade elétrica. Combinar aplicações químicas com as verdadeiras necessidades fisiológicas constituirá o alvo da medicina no futuro. Então ele faz aqui uma profecia praticamente. É que mais tarde os médicos menos materialistas, quem aplicou a eutanásia em Cavalcante é um médico totalmente materialista. A medicina vai exatamente observar as questões seja lá das estruturas, né, das transmissões elétricas, né, no campo mais íntimo das drogas ou de qualquer tipo de combinações químicas, né, nessas aplicações químicas, para que nós possamos entender que qualquer remédio, qualquer droga que nós venhamos a consumir, a tomar, a droga, ela não cura a doença. Nenhuma droga cura a doença. A droga, quando muito, ela pode aliviar a consequência da doença, mas não a doença em si. Ou seja, as drogas, exceto dentro de uma filosofia homeopática que trabalha um processo da energização, né? Trabalha a saúde no campo da energia. A alopatia, que é a tradicional, que é a materialista do mundo contemporâneo, ela trabalha só os efeitos, né? Qualquer remédio, por mais poderoso que seja, né, que neutralize a dor, não termina a doença. Ela não consegue alcançar a doença, mas não vai conseguir nunca, porque é todo um paradigma materialista. Então o remédio alivia muitas dores, né? Um câncer em fase acentuada, tem lá o ópio e outras substâncias que têm essas combinações químicas que podem realmente criar alguns tipos de interferências eletrificadas na intimidade das células, né, biológicas. Tudo bem. Mas você não alcança a essência, a matriz das doenças ou das causas desse desarranjo ou das harmonias. Todo remédio está saturado de energia eletromagnética em seu raio de ação. Então, o que ele diz, qualquer remédio aplicado também tem, né, essa saturação eletromagnética. E é por isso que o veneno, por exemplo, você tem duas substâncias. O veneno destrói as vísceras e o entorpecente modifica a natureza das células em si, impondo-lhes incapacidade temporária. A gota medicamentosa tem princípios elétricos, como também acontece às associações atômicas que vão recebê-la. A natureza não dá saltos. Aqui ele está mais ou menos falando, dentro da minha visão, de uma medicina muito mais espiritualizada, que seria a medicina da homeopatia. Ou quando muito um processo no campo da fitoterapia, não sei, mas a alopatia ela é profundamente agressiva, porque ela só ataca os efeitos das doenças, das patologias. E, embora está se falando de eutanásia, mas está explicando exatamente como funciona na medicina, no campo dessas propostas terapêuticas, exatamente o materialismo acaba sendo profundamente prejudicial. Uma eutanásia é profundamente prejudicial, embora a aplicação da eutanásia teve como objetivo, supostamente, amenizar, né, a dor acentuada, no caso aqui do Cavalcante, mas trazendo graves problemas para o doente. O perispírito formado de matéria rarefeita mobiliza trilhões de unidades unicelulares, ou seja, trilhões de células metafísicas que abandonam o campo físico impregnadas da vitalidade que lhe é peculiar, uma repercussão imediata entre o corpo físico e o corpo espiritual, lembrando que o espírito é luz, nós somos luz. Em essência, o espírito é centelha, é chama divina, nós somos luz, em essência. Agora, nós temos perispírito. Em qualquer parte do universo, teremos um perispírito de acordo com as características e a natureza desses mundos que estivermos. Na Terra, é essa estrutura que nós conhecemos. Pois bem, o perispírito é uma camada energética eletromagnética que, além desse processo eletromagnético, existe também especificamente um tipo de matéria rarefeita. O perispírito também é matéria, não a matéria como nós conhecemos e não está exatamente dentro das leis da matéria, pelo menos do materialismo que nós conhecemos. Mas o perispírito é matéria, o Allan Kardec chamou de semimatéria, mas é uma matéria em seu estado mais quintessenciado, em sua quinta essência. Então o perispírito é um elo de energias eletromagnéticas e também um tipo de matéria muito mais sutil, mas é matéria. E o corpo físico é a expansão, é a densificação do perispírito. Então, se o perispírito é exatamente esse conjunto eletromagnético e
metafísico, vamos chamar assim, o corpo físico também é um conglomerado eletromagnético físico, mas como a densificação, a materialização do perispírito. Todo corpo é exatamente imagem e semelhança do perispírito, ou seja, o perispírito é o molde inicial, energeticamente, sob o ponto de vista das formatações dos elementos biológicos. Então é muito importante saber que a causa dessa forma é uma forma que realmente está em outra dimensão, que é o perispírito. O meu corpo, o meu rosto, as características, embora obedeçam às características também, digamos, genéticas, né, da união, meu pai, minha mãe e seus ancestrais, ligações ancestrais, mas de qualquer forma, a estruturação, a formatação de um corpo físico vem através do perispírito, que é exatamente o inquilino desse corpo, ou esse corpo é apenas a densificação desse perispírito. Deu uma pausa aqui em função desses picos de energia. Eu peço perdão porque nós vivemos realmente num mundo ainda extremamente deficitário no campo moral, em que nós não podemos realmente exigir muito da tecnologia, em que pese a tecnologia realmente nos dá uma oportunidade como essa. Mas ainda faltam muitas coisas realmente para nós podermos dizer que haverá uma harmonia completa com o domínio da tecnologia no campo, por exemplo, vamos chamar assim, da metafísica, ou Então, eu sinto aqui que a internet está realmente com problema. Eu peço perdão, não depende realmente da gente, né? Mas voltando à questão, só fazendo aqui uma digressãozinha, para não falar só mal da tecnologia, mais cedo ou mais tarde, nós não temos dúvida nenhuma que os processos de intercâmbio entre encarnados e desencarnados se dará através da tecnologia. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Pode ser daqui a 1000 anos, ou menos do que isso, daqui a 50 anos, não sei. Porque há 50 anos que passaram, eu nem imaginava que eu pudesse realmente, dentro da minha casa, fazer uma live estudando André Luiz, estudando Emmanuel, estudando Allan Kardec. E quase com a velocidade do pensamento e da própria luz, né, estar em contato direto com outras pessoas. Isso aí, para mim, era impensável isso. A tecnologia, agora imagina daqui a 50 anos o que se não pode modificar com todo o avanço científico, e não obstante ainda ligado, preso ao paradigma materialista ainda. Eu digo ainda, porque mais cedo ou mais tarde a ciência humana ela vai se espiritualizar, obrigatoriamente vai se espiritualizar. Não tem outro caminho, né? Bom, daí os sofrimentos, as angústias que determinadas criaturas, além da desencarnação, em função, repito o que ele falou aqui, ó, o perispírito formado de matéria rarefeita, então ele está falando de matéria rarefeita, que Allan Kardec chamou de semimatéria, e que serve para nós como matéria na sua quinta essência, né? Também Kardec usou a matéria quintessenciada, mobiliza, né? Ele mantém a dinâmica, né, de trilhões de células. Então nós temos células no perispírito, que se materializam, que se densificam. Na sua densificação, forma o corpo físico. Então fica bem claro para nós que o corpo físico é apenas a materialização do perispírito. Isso em termos de uma comparação, né? Mas é o que ele está falando para nós. Que abandona o campo físico impregnado da vitalidade que lhe é peculiar. Se o corpo físico já é a expansão ou a densificação do perispírito, evidentemente o que acontece no corpo físico, através de canais condutores, né, muito rapidamente há uma repercussão imediata do que acontece no corpo físico com o perispírito, que vai transmitir ao espírito. Voltando à questão, quem é que sente a dor? É o perispírito? É o corpo? Não. Quem registra a dor, quem decodifica a dor, somos nós, espírito. O espírito é que decodifica tudo, mas passam pelas sensações. Se eu tiver, por exemplo, espetar meu dedo aqui, aí aqui existem vários canais, receptores, transceptores, né, que vão transmitir essa espetadela na ponta do meu dedo para o meu cérebro, através dos canalitos, através de todo um complexo neural. Pois bem, quando chega lá, esse aviso em bilionésimo de segundo, o meu cérebro registra. Portanto, vai imediatamente passar para o cérebro perispiritual. E há uma relação direta, aí sim, com esse intermediário entre o corpo físico e o corpo e nós, espírito. Aí, isso vai ser transmitido a nós, que somos seres conscientes, e aí nós vamos decodificar. Opa, eu recebi uma picada na ponta do dedo. Quem faz toda essa interpretação, essa tradução dos fenômenos físicos é o espírito. Porque não é o corpo que pensa, não é o corpo que fala.
É o espírito que fala através do corpo, porque o corpo sem o espírito não fala. Então, para a gente poder entender muito bem essa questão de desencarnação, como é que é essa ligação dessas trilhões de unidades unicelulares com uma função imediatamente com o corpo, e o que acontece no corpo volta também para a realidade perispiritual e para a realidade consciencial, que somos nós espíritos. A gente sabe que é um tema mais técnico, né? Então ele vai continuando. Os suicidas, por exemplo. Os suicidas costumam sentir durante longo tempo a aflição das células violentamente aniquiladas, o que prova que uma pessoa que opta por antecipar a sua morte de uma forma inconsequente, porque nós sabemos que o suicídio, embora suas várias gradações de consequências, mas o suicídio é uma das piores opções, se não a pior, né? Em relação à rebeldia ante aos compromissos e submissão às leis divinas da própria consciência. Então, quando a pessoa suicida, ela ou vai se envenenar, ou vai dar um tiro na cabeça, ou vai atirar-se de alta, ou vai atirar fogo no corpo. Existem mil maneiras de se enforcar, mil formas, mas isso que ele optar por antecipar a morte, evidentemente vai reverberar de forma profunda no perispírito, tal como eu estou explicando. O corpo é apenas a densificação do perispírito. Ele mata o corpo, mas a reverberação daquilo que ele fez com o corpo vai para o perispírito. E quem vai decodificar essa reverberação extremamente angustiante somos nós, o espírito. É o espírito. O espírito é indestrutível. A pessoa que suicida, na realidade, ela mata o corpo pensando que vai matar a vida, mas não consegue matar a vida, vai matar apenas um corpo, né? E, consequentemente, todas as consequências extremamente terríveis para aquelas pessoas que fazem essa opção. Então há uma ligação direta entre corpo, perispírito e a decodificação desse conjunto que somos nós, consciência. Nós somos consciência que temos perispírito, mas não somos perispírito. Temos um corpo, mas não somos corpo. É preciso nós aprendermos no espiritismo a nos desidentificar daquilo que nós não somos. Eu não sou Jorge. Eu tenho um nome, eu tenho um corpo, mas eu não sou. Eu sou essência, nós somos espíritos. Que fique bem claro esse processo didático para a compreensão de que eu sou para a eternidade. O corpo é transitório, né? O perispírito não é transitório, ele vai ter vários. O perispírito ele vai se cada vez iluminar. O perispírito ele não é, para efeito didático, para explicar um pouco, o perispírito ele é composto de várias camadas. O perispírito não é uma coisa monolítica, né? Isso aqui é o perispírito, isso aqui é o corpo, não. Se o corpo é a densificação do perispírito, e que nós somos, nesse conjunto assim, a luz disso tudo, somos nós, espírito, o que acontece? O perispírito tem várias camadas para chegar ao corpo, para densificar-se no corpo. Há um elo que realmente mantém junto ao corpo o perispírito, que é o chamado fluido vital, que é muito mais materializado esse fluido. Aliás, é atrás desses fluidos vitais que os vampiros vão atrás para poder realmente contrabandear e utilizar isso para viver as mais alucinantes aventuras, sobretudo no campo da sexualidade desregrada. Então, o fluido vital é que liga perispírito ao corpo físico, ok? E o corpo físico, evidentemente, é já a densificação do perispírito. E se um suicida realmente ele cometer exatamente esse ato, a quantidade de energia vital que ainda existe nesse corpo evidentemente vai repercutir no perispírito, que vai ser decodificado pelo próprio espírito que optou por esse descaminho, e enquanto estiver impregnado o corpo físico com esse fluido vital, vai transmitir ao perispírito toda ainda as consequências de uma degenerência desse corpo, embora esteja já enterrado, o corpo pode já estar sepultado, mas todo o processo de desagregação, a invasão dos micro-organismos, aquelas coisas todas, porque há um fluido vital ali. Então há uma ligação muito grande entre o perispírito, através do fluido vital, que ainda resiste no corpo, porque foi uma morte antecipada. E, consequentemente, ele vai ficar acompanhando, na maioria dos casos, a decomposição do corpo. Então há uma reverberação desse apodrecimento do corpo naquelas pessoas que cometem esse tipo de ato. Não somente esse ato, pessoas também que são muito apegadas à matéria, que desencarnam repentinamente, eles continuam também presos ao corpo e, de alguma forma, acompanham esse corpo até a sepultura. E às vezes ficam algum tempo por lá, como nós vimos em capítulo anterior. Mas vamos lá. Os viciados, por exemplo, além dos suicidas, né, que destroem, né, ou que buscam, infelizmente, esse descaminho, destruindo as células físicas de forma violenta, aniquilando, as pessoas viciadas, elas experimentam uma tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito. André,
foi compreendendo a importância do desapego às emoções inferiores para os homens e mulheres encarnados na crosta. Matéria e espírito, forma e essência, confundiam-se aos seus olhos como a chama da vela e o pavio incandescente. É muito interessante. Se você for olhar a chama de uma vela, e se você tentar ficar fixado no pavio que produz a chama numa vela comum que nós conhecemos, você praticamente não consegue ver o pavio, embora você veja a fusão dos dois, né? Você sabe que é o pavio que é a causa, na verdade a causa é o combustível, a vela, né? Mas o que nós estamos dizendo é o seguinte: pavio e fogo se misturam, né? E é o que ele está mostrando para nós. Matéria e espírito, forma e essência confundem-se nos seus olhos a chama de uma vela num pavio incandescente. Integrados um no outro, produziam a luz necessária aos objetivos da vida. O exame dos casos de morte trouxeram para André Luiz um enriquecimento no campo da ciência mental. O espírito eterno vale-se da matéria transitória nas associações como material didático sempre mais elevado no curso incessante da experiência para a integração com Deus. Prejudicando a matéria, complicaremos o quadro de serviço que nos é indispensável, seja pelo cometimento de suicídio, direto ou indireto, seja pelo uso das drogas, da viciação, seja no campo de qualquer tipo de droga, seja no campo também da sexualidade, quando em nível de vício também trazem prejuízo muito grande para a nossa essência, para o perispírito. Estacionaremos, de alguma forma, né, ou prejudicamos a matéria, complicaremos o quadro de serviço que nos é indispensável e estacionaremos em qualquer situação, a fim de restaurar o patrimônio sublime posto à nossa disposição por Deus. Tanto seremos compelidos ao trabalho regenerador na encarnação, quanto na desencarnação, tanto no presente quanto no futuro. Ninguém se colocará vitorioso no cume da vida eterna sem aprender o equilíbrio com que deve elevar-se. Daí, as atividades complexas do caminho evolutivo, as diferenciações inumeráveis, as multiplicidades das posições, as escalas da possibilidade e os graus da inteligência nos variados planos da vida. Para solucionar os problemas de Cavalcante, Jerônimo designou o padre Hipólito, muito óbvio e muito lógico, porque o Cavalcante era ligado à Igreja Católica, e toda uma construção de uma estrutura, né, de seus conceitos profundamente ligados ao catolicismo, né? Então todos os seus esquemas cognitivos estão ligados ao catolicismo. E para solucionar o problema da perturbação do Cavalcante lá na casa transitória, quem foi designado foi exatamente Hipólito, que é um padre, tem uma experiência muito grande no campo do catolicismo, evidentemente, e poderia chegar mais nesse psiquismo perturbado de Cavalcante. E ele seria orientador. Cavalcante fixava a todos receosos, crendo-se vítima de pesadelo em hospital diferente. Então, nesse momento, Cavalcante, lá, sendo albergado na casa transitória, ele achava que estava encarnado, e achava que estava num pesadelo, estava em outro hospital, já não estava mais na Santa Casa de Misericórdia, aquela coisa toda, confuso. Declarava-se interessado em continuar no corpo terrestre, ainda estava, mesmo com a eutanásia, ele estava querendo voltar para o corpo. Chamava a esposa insistentemente, repetia descrições do passado com admirável expressão emotiva e assim vai. Por mais de uma vez, repeliu Jerônimo com severas argumentações. Ao lado de Hipólito, o padre, né, porém, aquietava-se humilde. Então, ele fazia uma diferenciação em função do esquema de crenças dele, dos padrões de fé que ele criou. Não acreditou em Jerônimo, que era o chefe de Hipólito, né, mas acreditava em tudo que Hipólito dizia, porque o Hipólito representava para ele exatamente um líder daquilo que ele acreditava, o catolicismo. Influiu nele a respeito e a confiança que se habituara a consagrar aos sacerdotes. Nosso companheiro possuía sobre o recém-liberto admirável ascendente espiritual. Poderia beneficiá-lo com mais facilidade e em menos tempo. Apesar disso, contudo, nosso assistente, o Jerônimo, ministrava-lhe com regularidade recursos magnéticos, erguendo-lhe os padrões de saúde espiritual. Cavalcante ia despertando com extrema lentidão, demorando-se longo tempo para reapossar-se de si mesmo. Eram, todavia, impressionantes os seus colóquios com o irmão Hipólito, lá conversando os dois, nos quais crivava o ex-sacerdote de inoportunas interrogações. À medida em que as suas condições mentais melhoravam, apertava o cerco. Queria saber, aí ele começa a fazer as perguntas do qual o catolicismo, em sua estrutura doutrinária, prega como verdade, e ele, como um fiel seguidor do catolicismo, acreditava que iria exatamente tudo aquilo acontecer, sobretudo após a morte. Aliás,
sobre a morte, não, porque o catolicismo o que menos faz é preparar para a morte. É o que menos faz. É o que menos faz. Muito pelo contrário, ela faz da morte o grande mito apavorante, né? Porque você vai dar para uma pessoa uma destinação de céu ou inferno, quando muito um purgatório. Quem é que realmente é encarnado hoje, dos bilhões de seres que estamos na Terra, pensa, não, eu vou morrer, eu vou para o céu sendo católico. Ele sabe que vai no mínimo para o purgatório ou para o inferno. Essa é a visão que o catolicismo acaba dando. E isso cria essas confusões e até um medo de morrer, né? Como aconteceu com o Cavalcante. Queria saber onde se localizava. Aí ele começou a perguntar lá ao padre Hipólito: Padre, onde é que está o céu e o inferno? Aí ele ficou. Foi o que ele aprendeu. E o céu? Onde é que está o inferno? Primeiro ele estava pensando que estava em pesadelo. Quando ele foi recobrando mais ou menos, tomando conta de si, já sabendo que tinha desencarnar não, que ele já não fazia parte mais do mundo dos chamados vivos, ele disse, mas cadê o céu? Cadê o inferno? Aí ele começou a pedir notícia dos santos, onde é que está santo isso, santo aquilo, cadê os santos? Né? Inclusive ele pretendeu visitar aqueles com quem consagrava mais a entranhada devoção, aquele que ele devotava mais, ele queria conhecer. Rogava explicações referente ao limbo. Limbo foi também uma região extrafísica, né, que depois da morte, foi criada pela teologia católica, pelo dogma católico, para substituir o purgatório. Né? Ou seja, não é substituir o purgatório, é para dar uma alternativa ao purgatório. Né? Por exemplo, você não pode mandar para o céu e nem para o inferno seres humanos, por exemplo, que supostamente, aqueles que começam sem pensar em reencarnação, como católicos não são reencarnacionistas, que nasce, né, por uma criança. Ela fez o bem? Não. Ela fez o mal? Não. Se ela não fez o bem, não merece o céu. Se não fez o mal, não merece o inferno. Purgatório muito menos, porque não tem o que purgar. Aí eles criaram o limbo. Então a criança são destinadas ao chamado limbo. Criado por ele, na cabeça deles criaram isso aí. Para as crianças, né? Porque nem céu, nem inferno, nem purgatório. O limbo seria uma alternativa dentro desses dogmas criados por mentes humanas, dentro do dogma católico. E o limbo também seria um local destinado para aquelas pessoas que vivem nas selvas, né? As pessoas consideradas, vamos dizer assim, incultas, pessoas que não foram civilizadas, pessoas que não têm uma noção, nem se responsabilizam pelas suas atitudes, suas escolhas, seus atos. E aí, um índio, por exemplo, matar, qual a responsabilização? Aliás, eles são até tutelados pelos estados. Então, qual seria a destinação dele? Porque se eles não fizeram mal, porque não têm consciência do que estão fazendo, e muitas vezes, então não mereciam o inferno também, né? Mas também não fizeram o bem, então não merece o céu também. Purgatório muito menos, porque eu tenho que purgar o quê? Se eles não tinham noção do que fazem. Estou falando também na questão dos índios, como das crianças. Destinação do índio também, limbo. É tudo um processo de uma estrutura dogmática criada por uma religião. E o Cavalcante ele queria saber exatamente, né? Me explica aí, cadê o limbo? Ele estava cobrando do padre Hipólito, como se o padre, o Hipólito, né, tivesse realmente... estava ali com a obrigação de estar respondendo tudo isso para ele de uma forma objetiva. Então ele reclamava o encontro com parentes que haviam precedido no túmulo, queria ver também onde é que estavam no céu ou no inferno, solicitava elucidações sobre o valor dos sacramentos da Igreja Católica. Olha que nós estamos falando de um cidadão não, mas ele está ligado ao nosso lar, viveu algum tempo em nosso lar, e o André Luiz, como ele viveu tanto tempo em nosso lar, será que ao desencarnar ele não consegue ter mínima lembrança de que ele viveu já em colônia espiritual? O Cavalcante, porque a religião acabou realmente criando esses esquemas de crenças e padrões profundamente escravizantes. Ele ficou escravo à crença dele. E aí, ele estava solicitando, então, queria saber sobre a questão dos sacramentos da igreja, queria explicação sobre o valor dos sacramentos, comentava a natureza dos diversos dogmas, então está apertando o padre Hipólito. Até que certo dia, chegou ao despautério, nesse atendimento fraterno que ele estava recebendo na casa transitória de Fabiano, e quem era o interlocutor, quem estava conversando com ele o tempo todo era o sacerdote, né? Exatamente. E aí, ele chegou a perguntar ao Hipólito, né, se seria possível ele, olhem só, uma pessoa que foi um fervoroso católico, considerava que tinha destruído a família dele pelo fanatismo ao catolicismo e que não queria morrer, se apegou ao corpo, acabou provocando de uma forma absolutamente absurda e trágica para ele mesmo uma eutanásia. Está há algum tempo já nas regiões espirituais, porque a casa transitória é exatamente, digamos assim, por isso transitória, né? Os espíritos que desencarnam fazem um estágio ali para depois ir para algum lugar, uma colônia, uma cidade espiritual, um posto avançado. Esse é o objetivo desse asilo transitório que é a casa transitória.
Mas, de qualquer maneira, ele fazendo todas essas perguntas, né, chegou um momento em que ele chegou e perguntou para o Hipólito, será possível ele, que achava que era muito fiel ao catolicismo, cumpria exatamente as leis direitinho e tal, se ele conseguir realmente uma audiência com Deus na corte celeste? Quer dizer, para nós é uma coisa absurda, né? Mas isso está na cabeça, são crenças, são padrões de crenças, de valores e até eu diria de princípio, embora princípio é muito mais essencial. Mas são conhecimentos, né? São mapas internos, psicológicos e mentais, que chega a esse despautério de perguntar quando desencarnar, será que eu tenho condições de uma audiência com Deus e com sua corte celeste? Esperando o céu, né? Fez muito bem, né? Então vou para o céu. E aí? Hipólito precisava mobilizar infinita boa vontade para tratar com respeito e proveito tamanha boa-fé. A própria diretora da Casa Transitória, a Zenóbia, vinha frequentemente assistir ao curso dos surpreendentes diálogos. E, de uma feita, quando nos achávamos juntos a pequena distância do enfermo do Cavalcante, Zenóbia comentou, até de uma forma leve, risonha, né? Nossa, olha só o que ela coloca aqui, capítulo 19. Nossa antiga Igreja Romana, tão venerável pelas tradições de cultura e serviço ao progresso humano, é, de fato, na atualidade, grande especialistas em crianças espirituais. E aí? Uma religião orfanato? O catolicismo realmente acaba sendo um conglomerado, um orfanato. Porque, segundo a Zenóbia, que embora, e não obstante os supostos serviços tão importantes que a Igreja de Roma fez, porque todo o tecido social do mundo ocidental foi feito pela Igreja Romana. Nós somos oriundos, nós legamos exatamente toda uma tradição católica, porque nós temos uma tradição europeia, sobretudo quando fala Ocidente, a matriz irradiada para o mundo inteiro, a colonização, tudo foi a partir da Europa. E quem mandava em toda a Europa e era proprietária de praticamente toda a Europa era a Igreja Católica. Então ela acabou realmente, de alguma forma, trazendo, né, dentro da visão bem materialista, né, esse tal de progresso bem transitório, humano, né, mas é a grande especialista em crianças espirituais. Ou seja, você tira a maturidade da nossa essência. Um conjunto de crenças, um conjunto de ideias que nós respeitamos, mas que não prepara. Quem segue as doutrinas desses dogmas não está preparado para desencarnar, mas nem um centímetro. Não, nem um centímetro. Eu não diria nem os católicos, eu diria também que os evangélicos, quase que todos eles. Porque não se discute esse assunto. Aliás, pelo contrário, nós que estamos conversando aqui, nós somos filhos do Satanás para eles. Nós somos filhos vítimas da sabedoria satânica, porque, na realidade, o Chico Xavier foi médium, como ele foi o médium aqui, dessas informações, ele foi médium do Satanás. O Satanás tinha o poder de se transfigurar-se, de mostrar-se que era tal personalidade, dizer que é tal parente. Quer dizer, essa cabeça doentia demais, uma crença fanatizada, em que, na realidade, com todo o respeito que nós devemos realmente por essas tradições culturais, mas essa estrutura dogmática religiosa que liderou, mandou, fez e desfez, e foi, me perdoe, vou fazer uma digressãozinha, mas eu estou falando em nome da doutrina espírita, não estou falando em nome do Joia. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele vai dizer para nós que exatamente essa estrutura toda, a partir de Teodósio, que foi estatificado, o cristianismo, ele acabou sendo estatizado, ou seja, foi criada a Igreja Católica foi criada por um imperador, a Igreja Católica ela seguiu exatamente os ritos dos interesses do governo romano, e quem mandava exatamente em toda a estrutura administrativa, né, em todo o movimento do catolicismo, eram exatamente os governantes de Roma, os imperadores, ou de Roma, ou depois os bizantinos, né, que foi a herança dos romanos no Oriente. Mas, de qualquer maneira, o que nós queríamos mostrar é que, quando aconteceu isso, o Emmanuel ele mostra para nós que ele identifica nessa estrutura, vejam bem, nessa estrutura, a partir de Teodósio, no século V, no século IV, para ser mais exato, né?
exatamente, ele chama de besta apocalíptica. Ele identifica exatamente a besta apocalíptica. Por muitas razões. É só ler o livro A Caminho da Luz, ele vai dar suas razões. E não como hipótese, ele vai mostrar para nós, depois dessa afirmação, quando ele vai falar historicamente o que aconteceu sob o ponto de vista histórico, sem nenhum tipo de juízo de valor. Não, historicamente, quando essa igreja criou, a partir de um imperador, chamado Imperador Foca, junto com Bonifácio, que era o bispo universal, não se tinha a figura do Papa. Não existia essa figura do Papa. Ele resolveu criar exatamente essa instituição chamada papado. Isso foi em 607, consagrado em 610, exatamente por esse papa, por esse imperador chamado Focas, porque o Foca desencarnou em 610. E daí até 1871, quando um papa decretou a infalibilidade dessa instituição chamada papado, foi uma regência, uma deteriorização em termos de estrutura social espiritualizada durante mais de 1.200 anos, segundo Emmanuel. Leiam A Caminho da Luz, vocês vão ver o que eu estou dizendo. E isso é verdade. Então a gente vai ver que isso é uma obra, não é uma obra de espírito superior. Embora Jesus diversas vezes enviou emissários para dentro da Igreja Católica, pessoas maravilhosas demais, para tentar um processo de reconstrução com a possibilidade ou potencial de disseminação que tinha o Império Romano, ou o Império Bizantino também, de expandir a mensagem de Jesus. Então ele mandava um Francisco de Assis, o próprio Agostinho, mandavam gente maravilhosa, bem consciente, mas chegavam aqui e eles eram esmagados, eles não eram compreendidos. Não, o Francisco de Assis não foi compreendido. Até porque o Cristo é o comandante disso tudo em relação a essas reencarnações desses divinos seres dentro do catolicismo, que acabaram sendo santificados. Eles vieram com missão, reconstrua o Evangelho. Ele acabou entendendo da forma dele. Ele foi partir exatamente para o trabalho assistencialista, como se isso fosse exatamente o objetivo. Quer dizer, o objetivo não é o assistencialismo, o objetivo é também ajudar o próximo, mas dentro de uma proposta caridosa de espiritualizar o próximo. Porque é a essência, não adianta você alimentar uma coisa que é transitória, você só dá comida a quem está com fome, porque a fome daqui a 10 minutos volta a fome. Nós temos que dar o alimento para a eternidade. Então, Francisco, para mim, foi o modelo que mais compreendeu Jesus, foi Francisco de Assis, para mim, que dizem ser a reencarnação de João Evangelista, o grande discípulo amado do Cristo. Mas, de qualquer maneira, independentemente dessas curiosas informações reencarnacionistas, ele foi realmente um grande modelo, talvez das condições humanas, ele chegou ao grau máximo de autoiluminação, mas ele não conseguiu, não tinha espaço, né? O cenário não era muito favorável a ele para essa reconstrução da igreja do Cristo. Ele entendeu uma igreja material, aí ele criou uma ordem, né? Ele liderou uma ordem, criou uma ordem dentro de uma visão realmente da pobreza, com voto de pobreza e tal, mas uma visão, eu diria que em um bom momento, ou não sei, mas uma visão em que ele pôde fazer, foi o possível ser feito, né? A sensibilidade social, a sensibilidade com aquele que passa fome. Mas o que passa fome, aquela fome é transitória, porque tudo é transitório, o corpo físico é transitório. A reconstrução do Evangelho, o Espiritismo acabou tendo que fazer como uma nova revelação, né? Talvez o Espiritismo pudesse já estar desde a época de Francisco de Assis, já bem amadurecido. Hoje nós muito mais avançados de conhecimento espírita. Então veio essa nova revelação para tentar mostrar exatamente que reconstruir a mensagem de Jesus é levar exatamente a ampliar a nossa noção de imortalidade. Até porque foi esse o ponto fulcral da mensagem de Jesus. Ele veio provar para nós que toda a verdade que ele trouxe e vivenciou em plenitude, ele mostrou que ele era imortal. Tanto é que 3 dias após, pela tradição, a sua crucificação, ele se reapresenta, diz, eu não morri, o corpo morreu. O corpo já sepultaram e nem encontraram. Mas, de qualquer maneira, foi tido como morto, né? E daí, então, morre um corpo e se apresenta a verdadeira vida em condições espirituais. E ele se apresenta na ressurreição, mostrando a vida continua. Isso é muito importante para nós. Então, vamos viver exatamente essa realidade. O corpo passa, o espírito vivifica, né? Então o espírito vai continuar vivendo. Qual religião conseguiu fazer isso depois de Jesus? Nenhuma, zero, exceto aquelas ocultistas, aquelas mais elitistas. Elitista eu diria assim, aquelas que se isolam da massa, né? Mas para chegar à massa, ao povo, né, ao mundo, veio o Espiritismo, que é um patrimônio da humanidade.
O espiritismo não é uma doutrina como um patrimônio de um povo como o nosso. Não, não, o espiritismo nasceu na França. Mas o espiritismo é um patrimônio de toda a humanidade, né? Seja dos mais terríveis e inimagináveis seres que hoje incorporam, não, estão em corpos com atitudes, sob o ponto de vista de cultura, de extrema violência, como os talibãs, são nossos irmãos. Claro, inaceitável, tudo que eles fazem, qualquer tipo de violência é inaceitável, mas são nossos irmãos. E não pensem que aquilo de lá realmente surge do nada. Na realidade, ali é uma reverberação, reflexo do que se foi feito até chegar ali. Até chegar a todo esse tipo de violências religiosas que se faz. Porque, de alguma forma, em algum momento, mais de 1200 anos, houve uma regência dessa besta apocalíptica, segundo o nosso irmão Emmanuel. Mas sem entrar, porque nós estamos estudando o livro Obreiro da Vida Eterna, a nossa irmã então vai dizer que essa igreja ela é especialista em criar crianças espirituais, né? Imaturos, né? Examinando as dificuldades naturais do serviço de esclarecimento, Jerônimo recomendou a Hipólito e a Luciana dispensarem ao recém-liberto os recursos possíveis em virtude da escassez do tempo. 25 dias já haviam transcorrido sobre o início da tarefa. Precisamos regressar, aí aqui ele vai entrar, né? Precisamos regressar, informou, logo se verifique a vinda de Adelaide, que não se demorará nesta fundação mais de um dia. Então agora eles vão se preparar para a desencarnação de Adelaide. Em função de ser muito interessante também o processo, o cenário que foi criado para a desencarnação, uma desencarnação bem mais simples, muito mais bonita, inclusive com acompanhamento do nosso venerável Bezerra de Menezes, eu vou deixar para a próxima live, até em função da dificuldade que eu tive, porque a luz foi embora e tal, e eu começar agora, e eu queria detalhar mais, né, na próxima quarta-feira, agora entrando, no caso, Adelaide, né, que é o penúltimo capítulo. E fazer essas reflexões, então, principalmente aqui no finalzinho, com todo o respeito que nós devemos, né? Claro, isso não tem como, o espiritismo não veio destruir nenhuma religião, o espírita não veio destruir nenhuma religião, muito pelo contrário. Mas o espiritismo quer ser o grande, ou a grande especialistas, não em crianças espirituais, mas não também só adultos, né? Mas muito mais do que isso, né? Mas seres essencialmente despertos para a realidade espiritual. Então, crianças que saem dessa infância e que nem precisam passar nessa transição pela fase de pré-adolescência, adolescência, não, mas que já possamos ser adultos. Porque o espiritismo, com certeza absoluta, na atualidade, como uma promessa do Cristo, como consolador prometido, com certeza é a grande, atualmente, especialista em formatar daqueles que compreendem o espiritismo, tá? Não aqueles que se dizem espíritas, aqueles que compreendem, porque tem talvez 90% não consegue entender o espiritismo ainda permanece na infância. Mas o espiritismo verdadeiramente entendido nos leva e nos convida a nos tornarmos adultos espirituais. Essa é a proposta, exatamente como diz aqui, e fugir um pouco dessa doutrina que é esmagadoramente poderosa no mundo inteiro e ainda formando crianças espirituais. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, e que quarta-feira possamos dar. Eu peço desculpa porque hoje nós chegamos muito atrasados, eu não quero perder também algumas coisas veio por intuição também, e deixar gravado, tá? Obrigado, Lazarine, obrigado, Eleusa, minha esposa, sempre, aliás, é uma das pessoas que mais me apoia na atual encarnação, chama-se Maria Eleusa, né? Sem elogio público, porque nunca fiz isso, não gosto de fazer isso, mas ela realmente, se não fosse ela, eu acho que eu não chegaria, eu permaneceria uma criança espiritual, com certeza. Um beijo para você, minha esposa. Tchau.